Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje eu tenho uma convidada e parceira estratégica muito especial, Nayara Cordeiro, aqui representando Land Grow. Então, a gente está fazendo umas parcerias muito legais, muito importantes, e a gente vai entender um pouco sobre essa metodologia, o que está mudando na forma de mentoria, de consultoria, de conselho, de gestão. Vamos entender um pouquinho esse movimento de mercado, esse movimento de trabalho também, de crescimento empresarial, de expansão, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Nayara, para quem nunca te viu aqui no podcast, fala um pouquinho quem é a Nayara, como é que você virou empresária, como é que foram os últimos anos, qual é esse movimento que está acontecendo agora, que você mudou de cidade, mudou de estado. Então, conta pra gente um pouquinho. Quem é a Nayara? Olha, é difícil de escrever, mas trazendo para o ponto de vista mais prático, né, do empreendedorismo, eu não comecei a empreender por vocação, eu comecei a empreender por necessidade e revolta. Uhum. Eu tinha acabado de sair do concurso público, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, saí com uma mão na frente e outra atrás e caí de cabeça no mundo digital. E aí, naquela época, o mundo digital ainda estava muito naquele flow idealista. Eu entrei naquele modo empreendedor idealista que quer revolucionar o mundo, que quer criar algo extraordinário e tudo mais. Só que isso tem um prazo de validade. Quando você vê que você não consegue depender só disso, você começa a ir pro mundo real. Uhum. E aí começam a surgir os problemas, quebrei empresa, abri empresa, contratei, demiti, geri receita milionária, e aí as coisas foram acontecendo. E aí eu fui para um lado mais de, caramba, eu preciso melhorar o meu propósito, eu preciso gerar mais valor. E aí quando você começa a trabalhar de graça, aí você vira o empreendedor herói, né? Uhum. Eu virei empreendedora heroína. Só que isso também tem prazo de validade porque empreendedor herói é relativo porque não paga a conta no final das contas, né? E Sim. aí eu fui para uma posição da empreendedora performática, que vai atirando para tudo quanto é lado, que vai buscando fazer tudo ao mesmo tempo, e aí burnouta, e aí volta de novo, engole o choro e vai, trabalha chorando, trabalha burnoutado. Só que o bom dessa minha fase é que eu atirei para vários lados, só que eu consegui acertar, fazer um tiro certo, digamos assim, né? Fiz o tiro de sniper. E aí eu entendi que empreender, você realmente consolidar um negócio, porque você começar um negócio, ok, só que consolidar um negócio aí já é outro papo. E aí Sim. eu entrei num modo mais de empreendedor revoltado, porque quando eu acertei esse tiro, aconteceram mudanças políticas, econômicas, que aí fazem com que a gente viva num sistema que suga boa parte daquilo que a gente passa o mês inteiro construindo, né? E não Sim. pede licença, não dá margem para negociação e a gente acaba se tornando esse empreendedor revoltado. Continuo sendo empreendedor revoltado, né? Empreendedora revoltada, só que com aquela mesma ideia de que empresa não é sobre você. É sobre aquilo que você consegue gerar para as outras pessoas. Se você quer abrir um negócio ou você está no negócio somente pelo lucro que ele vai dar, você tem prazo de validade no mercado, porque não sustenta. Na primeira pancada, você não sustenta. O que sustenta o empresário quando algo acontece é justamente a vontade de fazer o negócio acontecer. E é o que me manteve até aqui, é o que está me mantendo essa mescla de empresária revoltada com empresária revolucionária. Muito bem. E vamos entender um pouquinho. Você começou com o mercado digital. E como é que esse mercado digital que muda o tempo todo, que agora tem inteligência artificial, e como é que os negócios vão sobreviver a tanta mudança? Olha, quem não se adaptar não vai sobreviver, né? Uhum. Citando até o caso que a gente estava falando aqui em off, né, dos brinquedos Estrela, a gente teve esse boom de revolução digital até os anos 90, 2000. A marca favorita das crianças era a Estrela, que fornecia todos os tipos de jogos de tabuleiro. Só que a partir de 2000 as crianças foram para as telas. E os brinquedos Estrela não acompanharam esse mercado.
E aí o que aconteceu? O mercado explodiu, as crianças foram todas para jogos eletrônicos, gamificação, a empresa não inovou, e aí, como consequência, veio a recuperação, que eles pediram recuperação judicial agora em 2026. Recuperação judicial não, né? Como é que é? Termo? Vai ter que Eu cortar acho que é essa parte. recuperação judicial, sim. Ela Recuperação. declara falência. Ah, tá. E aí, agora em 2026, ela declarou, né, pediu recuperação porque realmente não conseguiu sustentar a operação, digamos assim, né? E isso a gente vê acontecendo, né? Esses modelos tradicionais de empresas têm que acompanhar a demanda de mercado, porque a jornada do consumidor muda, o mercado muda, o comportamento do consumidor muda. E se a gente, como empresário, não acompanhar essas mudanças, a gente vai ficando para trás, Sim, né? Então a gente tem que ir acompanhando essa demanda, acompanhando essas revoluções e entender que, por exemplo, a IA ela não é um hype. E a gente já entendeu que não é o hype, ela é o futuro. sim. Então, a empresa hoje que não se adaptar a esse estilo de mudança, provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Estrela. Não Uhum. é hype, são mudanças de comportamento. Não é Sim, só uma mudança de mercado que as pessoas estão usando uma nova tecnologia. As pessoas estão adaptando um novo comportamento. E o mercado precisa conseguir ter aderência com esse novo modelo de mercado. sim. Até porque as crianças estão muito diferentes. A gente vê porque as crianças estão muito mais interativas, muito mais inteligentes, muito mais responsivas. Então realmente ela não percebeu o movimento e Uhum. acabou perdendo o mercado por causa disso, né? Porque as empresas consolidadas travam e não conseguem mais crescer. Olha, tem vários critérios aí, como sendo gestão, o próprio me colocando no papel, assim, de empresária. O empresário chega um ponto que desanima, tem muita Sim, coisa acontecendo, muita mudança econômica, política, e aí o mercado muda e você de um dia para a noite acorda, tem uma nova tecnologia, uma nova IA, e aí você não sabe o que que faz com o negócio. Mas eu vejo que o principal ponto é justamente a visão. Porque a maioria dos empresários ainda estão presos no seu próprio CNPJ. Tá ali como sendo um funcionário com CNPJ, com mais responsabilidade e menos direito. Fica ali lutando para pagar o seu salário, o salário dos colaboradores, dos fornecedores, e fica vivendo esse ciclo. E quando a gente fala de visão, que é o que a gente estava falando, não é você começar a ler vários livros de autoajuda, procurar cursos e mentorias aleatórias, achando que isso vai resolver seu problema. Quando a gente fala de visão, é visão estratégica, de você sentar, olhar para o teu negócio e falar assim, não, isso me trouxe até nesse ponto A, porém, para eu chegar no ponto B, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu falo que o empreendedor nos tempos de hoje, ele precisa ter um pouco mais de gana, como os empreendedores talvez de uns 10 anos atrás, que literalmente metiam o louco. Nenhum cara que cresceu, nenhuma pessoa que conseguiu escalar um negócio, não foi a pessoa que se endividou, que meteu o louco literalmente e colocou as cartas no jogo, né? Mas antes de você querer meter o louco, isso tem que ser feito com planejamento. E para sim. isso você precisa olhar para a estrutura interna do seu negócio. Como que está a sua operação? Se Uhum. você começar a vender mais hoje, sua operação suporta receber essa demanda? Sim, Senão a sua empresa ela não vai quebrar por falta de cliente, ela vai quebrar pelo excesso dos clientes. exatamente. Não consegue escalar. Não. Esse é um problema, assim, que eu vejo muito relacionado à inovação, né? Todo mundo quer automatizar alguma coisa, mas aí eles se perdem porque os processos não estão padronizados o Uhum. suficiente, você não tem equipe para fazer aquilo, e aí quando você cresce, isso vira um problema e não a solução do seu problema. Exatamente. Eu vejo empresário, inclusive hoje, que chega para nós e fala: eu quero automatizar meu negócio, eu quero desenvolver uma IA que vai fazer isso, 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 isso. Aí eu falo: seu processo já está desenhado? Não, não está desenhado. Eu falei: então como que você quer automatizar num processo que não tem, não existe? Então a Uhum. gente volta para aquela estrutura. Antes de você pensar em inovar, você tem que olhar para dentro do seu negócio e não fora, porque o cara ele quer inovar, ele quer performar mais, falar que ele é mais tecnológico, mas a própria estrutura do negócio está defasada, né? Exatamente. E aí a tecnologia ela não resolve o problema, ela só automatiza o problema. Ou a dia. Exatamente, exatamente. Como uma empresa sabe que o seu modelo de negócio ainda está funcionando? Enquanto ainda vende, porém, eu falo, eu bato na tecla e eu venho batido muito ultimamente que modelo de negócio é algo que o empresário precisa revisitar todos os anos.
Porque é o que a Uhum. gente já falou, o mercado muda, o comportamento de consumo muda, e o empresário ele tem que olhar muitas vezes para dentro do negócio, porque às vezes a receita que ele precisa está dentro do negócio. Sim. É ele conseguir vender outros produtos para o mesmo cliente. Uhum. E aí ele tá lá preocupado em trazer cada vez mais lead e às vezes para o público errado, sendo que se ele oferecer outro produto para quem tá na base dele, vai ser mais barato, vai gerar mais receita do que se ele ficar prospectando e trazendo um monte de lead desqualificado. Porque Sim. o lead que o cara tentava vender há talvez 5 anos atrás tem um comportamento completamente diferente hoje. E se ele não atualiza o discurso, a narrativa, não atualiza o produto, ele vai começar a gastar muito dinheiro para tentar conseguir um lead para dentro do negócio. É verdade. Em 2026, o que realmente diferencia uma empresa que cresce de uma que fica estagnada? Posicionamento, sem sombra de dúvida, porque posicionamento não é branding, não é conteúdo no Instagram, não é frequência de conteúdo. Quando a gente fala de posicionamento, é declaração de valor. Porque hoje você precifica o seu produto, com base nos seus cálculos dos custos fixos, custos variáveis, o quanto que você cobra pelo seu produto, quanto que você compra e quanto que você vende. Porém, o que vai fazer com que você tenha mais margem é o posicionamento que você declara. É a resposta que você traz para o seu cliente de por que que eu sou melhor que o meu concorrente. Hum, E se o cara ele demora um sei lá, gasta um parágrafo para justificar por que que ele é o melhor, ele não é o ele já melhor. não convence o cliente dele. E aí a gente vê o cara tentando vender, gastando cartucho, porque ele não declarou o manifesto, a ideia, a percepção de valor do produto ou do serviço que ele vende. E aí Uhum. a gente vê vários produtos que têm a mesma funcionalidade, só que vende para públicos completamente diferentes. Um é um público mais popular, que é o cara que vende uma caneta Bic, e o Uhum. cara que vende uma Mont Blanc. E Sim. aí é justamente essa percepção de valor, é o manifesto que você faz da sua marca. Porque Uhum. quando o cliente ele chega até você, por exemplo, ele pede desconto, duas, ele está interessado no produto, mas ele não está conseguindo ter a percepção de valor do seu produto. É E aí vai verdade. muito daquilo que você declara do que seu produto é. Isso é verdade. E isso está muito relacionado também ao problema que você resolve. Muito Exatamente, importante. exatamente. Porque o cara, a gente está muito acostumado, veio, né, de um mercado que está muito acostumado a vender produto. O cliente não compra produto. O cliente compra o O resultado. problema dele resolvido. Então, Exatamente. eu costumo trazer a analogia, né? O cara não quer a furadeira, o cara quer o quadro pregado na parede. Se você continuar vendendo a furadeira, ele não vai conseguir visualizar a transformação. Aí você vai competir por preço. E aí, quando você compete por preço, você está vivendo na sobrevivência. Exatamente. E o que é ser líder nos tempos empresariais de hoje? É relativo, porque como eu falei, né, a gente tá vendo uma leva de todo mundo que se auto-intitula líder e especialista. Aí escreve um e-book, solta na Amazon, gratuito, aí fala que vira best-seller. Nossa, isso é uma crítica horrível de falar, talvez eu seja cancelada. Não, Mas se auto-intitula líder o tempo inteiro, mas líder, a liderança ele é uma construção. sim. Né, é uma construção principalmente de posicionamento. E aí a gente vê muito hoje gerente que se auto-intitula líder. Só que a Sim. diferença entre o gerente e o líder é que o gerente ele apaga o incêndio. O Uhum. líder é aquele que vai construir um sistema para que o incêndio não aconteça. E Uhum. aí liderança e a gerência o gerente ele vai ficar cobrando meta, ele vai ter aquela postura talvez um pouco mais áspera, mais ríspida, e o líder ele vai saber construir e instruir essa equipe para que a gente consiga atingir o resultado em comum. É o cara Sim. que vai líder nada mais é o cara que consegue construir cultura. Gerência é o cara que vai geralmente colocar pessoas como números e vai fazer com que a rotatividade de funcionário na empresa aconteça. Isso é verdade. Assim, acho que o líder é aquele que, se a gente pensar naquela pirâmide operacional, tático, estratégico, ele é o cara da visão. Ele Uhum, sabe onde ele quer chegar. E aí ele vai construir uma narrativa para aquilo, né? E quando a gente fala no gerente, é justamente esse nível que realmente vai delegar, vai definir as métricas, vai definir as metas, e cada um tá no seu papel. Tá tudo exatamente, certo. Tá tudo certo, exatamente. né?
E hoje a gente vai fazer um bate-volta. Hoje a Nayara também vai ter a oportunidade de me fazer umas perguntas, porque a gente está fazendo uma parceria, a gente está fazendo algumas parcerias estratégicas. Então, isso também é uma forma de mostrar um pouquinho do que a gente tem para oferecer para vocês. Exatamente. Então vamos lá. Cibele, quais os principais gargalos que uma empresa enfrenta ao tirar projetos do papel, principalmente falando ali sobre inovação, desde a parte de ideação, a execução e até quando o produto vai para uma possível escala? Então, eu tenho um posicionamento de captadora de recursos, então as pessoas vêm até mim justamente nessas fases. Ou elas têm uma ideia, por isso a gente chama de ideação, ou porque elas já têm um negócio e elas querem inovar, ou porque elas querem escalar. Então por isso a gente traz esses momentos. E o que acontece? Quais são os gargalos? Quando que você identifica que a pessoa não está com uma inovação propriamente dita? Porque ela não tem maturidade de processo. Muita gente pensa que inovação está relacionada à tecnologia, que está relacionada, mas a inovação ela está relacionada à profundidade que você tem de conhecimento do seu negócio. Então você vai identificar um gargalo, algum ponto que ninguém enxergou, só você viu, mas que é crucial para resolver um problema. Então, quando você tem maturidade dos processos daquilo que você faz, você consegue inovar. E aí, de repente, você vai ter uma inovação em processo, que pode ser atualizada com a tecnologia, não tem problema. Outro gargalo é quando você não tem clareza sobre a sua estratégia e a sua operação. Você faz todos os dias a mesma coisa, mas você não faz ideia se aquilo está te conduzindo para a sua visão de negócio, se aquilo está realmente entregando aquilo que vai ser quem você almeja ser. Então, assim, a empresa ela é um reflexo do empresário. Se você não sabe o que você quer para você, dificilmente você vai saber para o seu negócio e vai conduzir. A gente falou sobre liderança. Como é que eu conduzo alguém se eu estou às cegas? Eu não consigo conduzir, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores. A Land Grow é especialista em KPIs, né? Em indicadores de desempenho. E quando você não mensura os seus números, os seus indicadores, você fica como um barco à deriva. Fica Então, cego, né? totalmente cego. Então, assim, você não está mensurando, você não sabe quanto você cresce, quanto você perde de cliente, quanto custa para adquirir esse cliente. Então, você fica ali naquele marasmo e você não sabe nem para onde ir. Falta de patrocínio. A gente vê empresas que muitas vezes os funcionários mais novos estão empolgados, eles querem trazer ideias, eles querem, e ninguém compra aquela ideia. E muitas vezes a ideia vem do chão de fábrica. Por quê? Porque ele lida com o cliente, é ele que tem que resolver o problema, é ele que vem. E aí ele não tem espaço ou patrocínio, alguém que abrace a causa para trazer aquilo, né? E a falta de resposta ao mercado. A gente vê os mercados movimentando, a Estrela viu o mercado movimentando, sempre conta a história do meu sogro. Meu sogro tinha uma empresa chamada Sistecom, que prestava serviço para o Banco Bamerindos. Então, você imagina quanto tempo a gente está falando. Bamerindos não existe mais. E máquina de datilografar também não. Então, você imagina, ele não percebeu o movimento do mercado, ele tinha um contrato com o banco, ganhava bem, e o movimento do mercado fez com que o negócio dele quebrasse. Na sequência, ele abriu um cyber. Porque Nossa, o na época cyber, de na época, cyber ainda. cyber era um negocião, gente. E aí, lógico que ele quebrou também. Na segunda quebra, ele não se recuperou mais. Então, por isso é tão importante. Porque a gente fala em quebrar, eu também já quebrei, também já tive 2 CNPJs fechados, já tive parcerias fechadas, já tive que sair de grupos. E isso é resiliência, que eu acho que hoje é um fator chave de sucesso para qualquer líder, para qualquer empresário. Você saber que você chega no fundo do poço, Uhum. mas o que você aprendeu com aquilo, porque aquilo vai te dar um direcionamento, você aprende a dizer não, você aprende a se posicionar, você aprende a saber o que você quer da sua vida, que caminho você segue para atingir os seus objetivos, e aí você busca parceiros que tenham objetivos em comum para que vocês cresçam juntos. E principalmente princípios e valores alinhados. Tem que estar na Exatamente. mesma página. Exatamente. Então, isso é bem importante. Então, são os principais gargalos que eu enxergo. A segunda pergunta é: como a sua startup ou empresa lida com priorização de múltiplos
projetos simultâneos, tempo, verba, equipe, tudo isso de forma limitada. A gente vê isso como uma dor, principalmente das empresas que acabam de nascer. Porque o fundador, ele tem que fazer o técnico, né? Ele que cria o produto ou o serviço, aí tem que fazer o administrativo, o estratégico, e muitas vezes é aí que o cara quebra, ou o cara desanima. Às vezes é uma big idea, só que o cara não consegue levar para frente porque tá sozinho. Exatamente. E na captação, nós somos avaliados. Então, isso é algo que os avaliadores, eles geralmente desclassificam a gente ou dão uma pontuação muito baixa, porque eles entendem justamente isso, que o teu tempo é limitado e que, por exemplo, 2 ou 3 pessoas não são capazes de tocar um projeto e a operação do negócio ao mesmo tempo. Então, por isso que priorização significa aquilo que você vai deslocar o seu tempo, porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Mas quando você prioriza, você desloca o seu tempo para se dedicar a algo. Então, se o projeto é crucial, você tem que deslocar o seu tempo, o seu time para fazer aquilo. E como que eu sei o que é prioridade? Eu vou entender qual o impacto daquilo. Qual é o impacto? Se eu deixar de fazer, eu deixo de existir. Isso é um impacto relevante. Então, deixei de fazer, deixei de existir, alto impacto. A urgência, se eu não fizer isso agora, meu concorrente vai fazer e ele vai fazer, você perdeu o mercado. Urgência. Esforço. Eu preciso de muito ou pouco esforço. Se demandar muito esforço, você tem que lembrar da regrinha 80-20. Se o esforço for 80% e 20% de resultado, não vale a pena. Eu preciso ter um esforço de 20% que gera 80% de resultado. Risco. A grande sacada da captação de recursos é que existem editais que toleram o risco de não dar certo. Então, quando a gente tem uma proposta de ideação, eu posso ter um risco alto, posso não dar certo, mas se eu seguir a metodologia que eu disse, eu não preciso devolver recurso. E o retorno, que é o principal termômetro de um negócio de sucesso. Então, você investiu, deu dinheiro de volta, maravilha, continua, né? Acho que são esses os critérios de priorização de projetos que eu levaria em conta. E a maioria não tem essa percepção, né? Para Tiro no isso existe escuro. mentoria. Exatamente. E aí isso puxa, inclusive, a terceira pergunta, que é: quais as maiores dificuldades que uma empresa encontra, né, nesse processo de captação? Seja via editais, investimento privado, como venture capital, fomentos, porque eu vejo que hoje muito empreendedor não tem noção que existe formas de se financiar um negócio. E cada forma está direcionada para um público. Sim. E é sobre isso que a gente vai falar, inclusive, numa palestra daqui a alguns dias, gente. Não é nem uma palestra, é uma imersão. Exatamente, de 2 dias. Então assim, existe público para cada tipo de captação. Então, quando você tem uma empresa tradicional, dificilmente você vai conseguir captar recursos de editais de inovação, porque o teu negócio tem um viés tradicional. Mas a gente estava comentando uma vez que o Léo Madeiras, ele inovou porque ele entendeu toda a cadeia dele e ele faz cursos para marceneiros. Então, o marceneiro não precisa mais ter uma fábrica em casa. Ele cria o projeto, vai até a Léo Madeiras faz todo o corte, todo o acabamento e ele só faz a instalação. Ele virou um instalador e projetista de móveis. Então, a gente precisa entender qual o seu negócio, qual o nível de inovação ele tem e quais as modalidades existem. Então, o que acontece? Geralmente a gente tem público para cada tipo. Eu tenho público para inovação, eu tenho público para venture capital, eu tenho vários tipos de público que você consegue ter acesso. Existe o financiamento, não é uma modalidade que eu atuo muito, mas existe o financiamento também. Então a gente precisa entender as modalidades, o tipo de inovação que você trabalha para que você possa ter acesso a cada uma delas. Mas o mais importante de tudo, não existe inovação se ela não resolver um problema real. Então, isso é muito importante. É importante que você, por mais que você tenha muita tecnologia, por mais que você tenha uma equipe qualificada, vem muita inovação das universidades. Muita. E muitas vezes elas vêm e não resolvem uma dor de mercado. E o que acontece? Quando a gente descobre isso? Na hora que tenta vender. Você não consegue vender. Então, é bem importante a gente saber se a gente está resolvendo realmente uma dor
que exista alguém que queira pagar, esteja disposto a pagar para resolver ela por você, né? Então, não consegue escoar, não consegue vender, não consegue entender as modalidades de captação de recursos. Então, existe fundo perdido, que são esses editais, geralmente voltado para inovação, existem os financiamentos e existem os investimentos anjo também, que também são uma possibilidade, inclusive para negócios tradicionais. Então, assim, quando eu vejo uma startup que vem procurar mentoria comigo, eu sempre falo assim, vê qual é a empresa mais próxima do seu segmento, porque elas vêm com muita tecnologia e zero mercado. Então, se ela se aproxima de uma empresa que vai investir dinheiro, mas que já tem uma base de clientes, ela vira uma spin-off daquela empresa, ela vai resolver um problema, ela vai acelerar a empresa tradicional, ela vai trazer inovação para a empresa tradicional, as duas ganham. Então, é bem importante a gente entender esse casamento, entender que dinheiro por dinheiro pego no banco. Exato. Além do teu dinheiro, o que mais que você tem para me oferecer? Exatamente. Então, entenda isso quando você estiver no papel de investidor e quando estiver no papel de investida. Exato. E isso que você falou, principalmente citando o Léo Madeiras, é muito interessante porque tem muita indústria ou empresa que fala: nossa, eu não sei como eu escalo meu negócio. Todo negócio tem uma forma de escalar. E às Exatamente. vezes o empresário ele fica preso na ideia de, cara, eu vendo um produto físico, como que eu escalo isso? Eu tenho que fazer franquia? Eu tenho que sempre contratar mais porque eu vou vender mais, eu preciso contratar mais. Automaticamente a minha margem vai sempre ficar mais apertada. Como que eu escalo? Sempre tem formas de A, escalar um negócio. a gente pode voltar no Magazine Luiza. Quando a empresária, a Luiza, saiu e elegeu o filho dela para tomar a frente da empresa, eles migraram para o digital com força total. Uhum. Perderam horrores em percepção de mercado, porque naquela época ele foi tido como um louco. Ele era um visionário, Uhum. mas ele foi tido como um louco e eles perderam valor de ação de mercado durante muitos anos. Magazine Luiza perdeu muitos anos de valor de ação, mas eles continuavam vendendo. Exato. Então, o caixa estava entrando. Uhum. Então, eles foram muito à frente e a inovação é isso. Quando alguém achar que você está sendo louco, continua, tá no caminho certo. Exatamente, é só aplicar a loucura, porque igual a Magazine Luiza, a gente fala, cara, Magazine Luiza é um varejo. Como que eles conseguiram fazer isso? Cara, hoje, Magazine Luiza, a porta de entrada são os produtos físicos, mas eles são uma fintech, eles são um banco. Porque eles oferecem crédito, microcrédito, você financia e os juros fica para eles. Da mesma forma que as grandes concessionárias vendem carros. Uhum. Só que para você financiar um carro, eles usam o banco deles para poder estruturar isso. Até seguradora virou fintech. A Porto Seguro, você vai fechar um seguro lá, você você recebe um cartão de crédito que você pode usar. Ou seja, para todos os tipos de empresas, de negócios, tem uma forma. Aí entra naquilo que a gente estava falando, modelo de negócio. Se você não revisita o teu modelo de negócio tradicional e você olha possibilidades ali, você logicamente vai ficar fora do mercado. E você olhar para o teu modelo de negócios é você conseguir enxergar oportunidades de você modelar outros negócios, porque aí você olha, pô, eu sou um varejo. Como que eu consigo fazer isso? Até a Uber hoje faz empréstimo de dinheiro para você. A Uber é 99, ou seja, qualquer negócio tradicional tem novas formas de aquisição de clientes, novas formas de receita. Basta você ter a visão louca aí do CEO da Magazine Luiza. Que começou, se a gente parar para pensar, com a Casas Bahia. Uhum. Porque a Casas Bahia já tinha um sistema de crédito Exato. que você tinha um boleto 24 meses para comprar uma bicicleta. Exato. Então eles já tinham esse modelo que depois foi incorporando novas tecnologias e que hoje você passa no cartão de crédito, você faz um empréstimo. Existe uma outra forma de fazer isso. Até panela se vende assim. Para quem não sabe, a Royal Prestige também vende assim. Uhum. Então, eles são um banco por trás de um varejo de panelas. Exatamente, exatamente. Digamos que os produtos físicos, eles são a boca do funil, né? Sim, Depois que você tá dentro, caiu na rede é peixe. é verdade. É verdade. E aí a gente vai para a próxima pergunta, então, pergunta 4. Sua
A equipe tem acesso a mentorias especializadas para apoiar decisões estratégicas de gestão de projetos, como a ausência ou a presença de mentores que impactam os resultados? Isso é um fator, assim, que a gente estava falando, assim, quando a empresa para, ela geralmente para porque a gente chega num processo de estagnação. Então você faz todos os dias a mesma coisa, tá vendo que não tá tendo resultado Uhum. com aquilo, e aí você para de tomar decisões. E aí a empresa para. Por quê? Você precisa saber para onde você está indo para poder tomar decisões. Para a direita, para a esquerda, vou para frente, vou para trás. Tomar decisões e agir. Exato. Se você não tem essa tomada de decisão e essa ação, a sua empresa estagna. Por isso a importância de mentoria. A importância de ter uma visão externa para falar muitas vezes o óbvio, Uhum. para que você consiga agir, para te monitorar. Quando a gente faz mentoria de 6 meses, muita gente pergunta assim, mas por que 6 meses? Porque leva um tempo para você planejar, executar, monitorar e ter o resultado. Então, esse tempo, ele é respeitado quando você tem uma mentoria um pouco mais longa, né? Eu vejo isso porque eu fazia mentoria toda semana. E toda semana tinha um problema pra gente resolver. Às vezes era o problema com o pai, às vezes era o problema com o sócio, às vezes era... E sempre vai ter. E aí, quando tem mais uma pessoa, você não deixa aquele problema ficar ali. Você vai ter que resolver e conversa e ajusta e faz, mas você monitora, acompanha. Então, a mentoria, ela é também uma forma de você gerenciar risco, porque Uhum. todo problema são as conversas difíceis que fazem os dias ficarem mais fáceis. Todo aquele problema que você não resolve hoje, amanhã ele vem e te morde. Não, ele vem Então, duplicado. exatamente. Então, é importante para você gerenciar os riscos e encurtar tempo. Muitas vezes, quando você não é monitorado, quando não tem ali alguém pegando no seu pé, você não vai fazer. Exatamente. Não, Fica para depois. E aí entra a questão da governança, que hoje também é um carro-chefe dentro da Land Grow, que é a questão de definição. Quem faz o que tem que ser feito, quanto tempo deve durar aquela atividade, que é muito parecido com a gestão de projeto da captação de recursos. exatamente, exatamente. A gente vê os empresários perdidos justamente nisso, né? Cara, Sim. meu negócio estagnou, o que que eu faço agora? Primeiro, o cara precisa sentar e analisar, tá? Bati no teto, cheguei até o limite. O que que eu preciso? Preciso de visão. Como que você adquire visão? Conhecimento. Uhum. A gente que tá no mercado, eu posso até perguntar para você, eu acho que vai ser mais ou menos o mesmo valor. Eu já devo ter investido o valor de uma casa, em mentoria, em curso, e não é qualquer curso motivacional que você vai ficar 3 dias imersivo, fazendo afirmações positivas. Não é sobre isso. Sim, É conhecimento tático, estratégico, que vai trazer resultado para o seu negócio. sim. E vai fazer com que você pague 30 mil numa mentoria, só que você vai voltar a aplicar e em 2 meses você vai retornar esse dinheiro para o seu negócio. E às vezes não é um conhecimento estapafúrdio, né? É um negócio, é um ajuste que você precisa fazer. É uma conversa, É uma gente. Por conversa. isso a mentoria é tão importante, porque às vezes é uma conversa que faz uma virada de chave. Eu já Exato. vi métodos e métodos, métodos ágeis, métodos. Você não faz ideia. Métodos e métodos que não sai do método. Faz o método para fazer o diagnóstico, traça um plano que é um plano de ação, ninguém monitora, ninguém executa, chegou no final do tempo, não tem entrega. É. Se não houver a entrega, não teve o impacto, o resultado, não gerou. Investimento perdido. Não gerou. Então a gente também tem essa percepção de que a gente precisa gerar valor para o nosso cliente, né? Então, e por isso também a gente vai fazer uma formação de conselho, né? Para poder subir mais um nível ainda, para poder fazer essas viradas de chave cada vez mais rápido e cada vez com mais impacto. Exatamente. É porque a gente está entendendo que a mudança de mercado, a virada vai ser drástica. E quem não se adaptar vai sair do jogo. Sim, E a régua vai subir, literalmente. As sim. empresas vão precisar de governança. Quando a gente fala de governança, o pequeno e médio fala assim: nossa, mas
Eu tenho 50 colaboradores, eu trabalho num chão de fábrica, minha empresa não precisa de governança. Toda empresa precisa de governança. Governança não é algo tão rebuscado como a gente imagina. Mas Uhum. eu vejo empresa faturando 2, 3 milhões, mas o empresário não tem um prolabore estabelecido. Tira conforme for acontecendo, mistura CPF com CNPJ e aquela bagunça. E isso é governança, é você estabelecer padrões, você implementar processos, quem faz o quê, como faz, o processo de cada setor desenhado. Governança é justamente isso. E para você ir para um próximo nível, você precisa implementar governança. Porque senão você vai ficar vendendo, 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 vai colocar cliente para dentro, o suporte não vai dar conta de atender, você não tem sucesso do cliente, que é o famoso customer success. E aí o seu cliente vai começar a falar mal do seu produto na internet, vai começar a degringolar tudo. Sim. E governança nada mais é do que implementar processos rígidos para que todo mundo siga aquele padrão e você consiga fazer todo o ciclo completo da esteira da sua empresa. Então, você anunciou, trouxe o cliente entrou, fez o onboarding, o suporte fez todo o processo de experiência, tem a cobrança no final do mês e aquilo vai voltando. A gente está atendendo uma empresa que tem justamente esse problema. Travou o crescimento por falta de customer success. Porque aí traz muito lead e muitas vezes o lead é meio desqualificado. O cliente entra sem consciência no produto, assina o software, aí vai lá, 1, 2 meses, não usa o produto, não tem um monitoramento, acompanhamento daquele cliente, o cliente vai e fica inadimplente, ou ele sai. E Entendi. aí agora a gente tá fazendo todo um processo de primeiro apagar o incêndio e não é nem olhar, tipo assim, para de captar novos clientes, vamos tentar converter os que a gente já tem na base, é mais Sim, barato. sim. E literalmente a gente atende muitos clientes que literalmente estão prospectando mais, achando que esse é o problema, só que o problema às vezes está lá no produto. Por que que teu produto ainda não tem um monitoramento para saber qual que foi o último login que seu cliente fez? Porque se ele tá um mês e não tá usando o produto, obviamente ele vai cancelar. Agora, se Exatamente. você tem esse monitoramento, você consegue fazer o acompanhamento do seu cliente, né? Exatamente, não é mais sobre quanto é a história, não é quanto se ganha, é como se gasta. Exatamente. Então assim, se a torneira tá ali pingando, mas tem um vazamento na bacia, nunca vai encher, né? Então tem Exatamente. que seguir essa linha também. Última pergunta. Como a sua empresa mede o sucesso de um projeto? Há indicadores claros, rituais de acompanhamento, revisão de metas, ou os projetos costumam perder tração ao longo do caminho sem um diagnóstico preciso do porquê está naquela situação? Então, hoje, quando a gente fala em captação, a captação me ajudou muito para fazer esse planejamento de mentoria, de planejamento estratégico e tudo. Por quê? Porque hoje eu sei que eu tenho que ter um objetivo geral que se desmembra lá em 2 ou 3 objetivos específicos que se transformam em 2 ou 3 metas. Essas metas precisam ter indicadores de desempenho relacionadas a cada uma delas. Então, assim, eu quero aumentar a minha capacidade produtiva. O que é um indicador de desempenho válido? Aumentar em 20% com base na minha linha base. Então, eu tenho que olhar para mim hoje, se eu produzo 100 e eu estou dizendo que eu vou aumentar 20%, ao final de 3 meses, que é o período estipulado depois da aquisição daquele equipamento, ele tem que produzir 120. Então, essa clareza do encadeamento lógico da o que eu estou buscando, como eu vou atingir aquele objetivo, quem serão as pessoas responsáveis por fazer aquilo. Então, todo esse encadeamento lógico, ele vem da captação de recursos. Então, ele vem já da gestão de projetos, da captação de recursos e, muito importante, muita gente tem baixa tolerância a erro. E o erro é super importante. Sem o erro, você não inova. Então, quando a gente fala assim, já quebrei, já não sei o quê, isso desenvolve resiliência. Então, quando a gente fala sobre maturidade da gestão, maturidade do negócio, a gente tem que entender que isso leva um tempo. Então, é importante você errar, aprender, né, e fazer toda a curva de aprendizagem sempre, né? Então, ter objetivos, prazos, fazer a delegação. Quando a gente está começando, a gente É geralmente difícil. a gente não tem para quem delegar. E aí vem a inteligência artificial. Acho que hoje é uma das grandes sacadas, sabe? Quando a inteligência artificial chegou,
o ChatGPT, principalmente, eu tive muita resistência. Porque para mim eu tava assim, me sabotando. Quase me sabotando. E hoje eu não vivo sem. Já usei Adapta, hoje eu uso MyHub e não vivo mais sem, porque eu ganhei velocidade com isso. Então, assim, a gente consegue trabalhar mais, de forma mais segura. Esse roteiro aqui está escrito à mão, mas ele foi gerado por uma inteligência artificial. Eu aproveito as ideias que vêm, eu transformo aquilo que não tá bom, porque ela também não é perfeita, Exato. né? Mas ela ajuda muito. Ela acelera o Ela processo. acelera o processo e te dá automação. E isso vai te dar qualidade de vida. Hoje de manhã eu estava conversando com meu marido sobre um pipoqueiro. Ele tem uma meta de vender R$ 2.000 no mês. E ele deu uma entrevista falando que ele só trabalha sábado e domingo. E hoje eu estava ouvindo uma entrevista sobre NR1, sobre a importância da gente ter tempo para dormir, fazer atividade física, ter lazer e se alimentar bem. Por que isso é tão importante? Quando a gente fala em fazer uma mentoria, de fazer uma estratégia, a gente precisa estar bem. Se você não está bem, você não consegue pensar, você não consegue tomar decisões, você não consegue ser criativo, você não consegue enxergar algo além de você mesmo. Você não consegue ter empatia pelo outro para entender a dor do outro. Não entendeu a dor do outro, acabou seu negócio. Exato. Então é muito importante hoje a gente saber quem nós somos, como a gente vai trabalhar e entender também que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Mensagem final, Nayara, deixa um recadinho pra gente. Entrega a sua agenda. Entrega a sua agenda, porque a sua agenda é minha agenda. Daqui a pouquinho a gente tá ali em Curitiba. Sim. Dia 28 e 29, Acho que é- quinta e sexta. Quinta e sexta. Última semana de julho. Então, nós vamos patrocinada, gente. Graças a Deus. Uma hora a porta abre, a gente bate e Deus abre essa porta. Nós vamos fazer uma imersão de 2 dias falando aí sobre recurso, investimento, startup, trazendo uma visão de como uma indústria, né? Porque a gente vai falar com industriais, como que uma indústria consegue inovar, trazer diferenciação de mercado, consegue escalar um negócio, trazer outras fontes de receita. E a gente está nesse processo muito claro de mudança. Porque a tecnologia está vindo e às vezes o empresário ele quer se desesperar e aplicar a IA no negócio, só que acaba pecando, né? Você vê isso acontecendo, erros e erros de IA acontecendo aí muito claro no mercado. E IA tem que saber usar, né? Não é só você usar desesperadamente, desenfreadamente, né? Sim. E nós estamos nesse movimento agora de evolução, indo para esse nível de assumir posição de conselho consultivo pela bagagem que a gente tem, graças a Deus. Agora chegamos em Goiânia, estamos em Goiânia agora, também prestando serviço aí para industriais, para o agro, principalmente lá em Goiânia, que precisa desse nosso trabalho de governança. Então, eu e a Cibele estamos juntas agora nessa parceria, junto com a Land Grow, levando essa metodologia que a gente aprendeu aqui. Goiânia, graças a Deus, abriu as portas, assim, não vou nem dizer que abriu, né? Arreganhou as portas para a gente está aproveitando essa oportunidade, tem muita demanda, graças a Deus. E agora a gente está indo para lá também trazer esse formato dessa imersão que nós estamos levando para Curitiba. Agora estamos indo também para Goiânia levar isso para o público de lá, porque, querendo ou não, a metodologia que ela desenvolve a visão estratégica do empresário. Que o empresário, igual você falou, precisa estar bem. Só que para ele estar bem, ele precisa organizar o negócio dele. E às vezes é o próprio negócio que está deixando ele doente. Exatamente. Então, o objetivo da gente criar essa estrutura é de mostrar essa visão estratégica do realmente o empresário crescer, novas fontes de receita, esteira de produtos, isso é extremamente importante. Mas o principal é o cara conseguir organizar o negócio, conseguir estruturar, implementar processos, governança, para que ele tenha literalmente mais tempo para conseguir focar naquilo que realmente importa, no estratégico. Porque se o Exatamente. empresário ele está fazendo administrativo, estratégico, financeiro, quem que está fazendo o negócio crescer? Sim. Então é justamente esse olhar que a gente está trazendo, né, a partir dessa parceria que a gente está formatando, trazendo esses modelos de aceleração de negócios, que é o que a Land Grow já tem feito, acelerando, trabalhando, né, como uma aceleradora de negócios, implementando governança, gestão e escala, e agora expandindo para Goiânia.
Muito bem, mensagem final, suas redes sociais, página da Land Grow. Mas você não estava esperando, não estava no meu script. Bem, meu Instagram é Nayara Cordeiro com 2 underlines no final. Meu LinkedIn é Nayara_Cordeiro. E lá a gente posta conteúdo falando sobre processos, sobre governança, sobre tecnologia, porque nós hoje somos um hub de inovação. Nós trabalhamos implementando, né, esse processo de governança dentro dos negócios, mas nós também temos uma stack tecnológica, que é o nosso braço que nos atende agora, que nós estamos sistematizando toda a nossa metodologia, literalmente criando clones dos fundadores, né, para que a gente consiga atender o máximo possível de pessoas. Muito bem. Encerramos o nosso episódio aqui. A gente se encontra em Curitiba. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.